Olá e bem-vindos. Hoje a nossa análise mergulha a fundo numa das perguntas mais antigas que existem, né? É realmente possível conhecer Deus? E a gente não está aqui buscando uma resposta simples de jeito nenhum. Exato. A ideia é explorar o mapa de raciocínio de uma fonte bem específica, o segundo capítulo do livro Teologia Sistemática, do Hodgman Williams. A nossa missão, então, é entender a estrutura do argumento deles. Isso. Porque essa busca é tão crucial para a gente. Quais são os obstáculos que a gente encontra? E, claro, qual é a solução que essa linha de pensamento propõe? É uma verdadeira jornada pela epistemologia da fé, sabe? Como o conhecimento funciona nesse campo. O ponto de partida do autor, e eu acho isso muito interessante, é que essa questão não é um hobby de teólogo. Não, de forma alguma, é uma preocupação universal. Ele argumenta que, no fundo, toda a grande reflexão humana, seja na filosofia, na arte, acaba esbarrando nisso. E a ideia central é que, sem essa busca, a vida fica meio... Incompleta. Ele até menciona a visão do João Calvino, que dizia que o propósito da nossa existência é justamente esse. Sim. E o que eu acho poderoso na abordagem dele é que essa busca não é só intelectual. O texto âncora isso em exemplos muito, muito humanos das escritoras. Tipo o que, por exemplo? Pense no lamento do Jó, no meio daquele sofrimento todo. Ah, se eu soubesse onde o encontrar. É um grito de angústia, né? Exatamente. Ou o pedido de Filipe a Jesus. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso não é filosofia de poltrona, sabe? É um anseio da alma. Mostra que essa busca por conhecimento é, no fundo, uma busca por um encontro. Isso. E aí vem uma virada fascinante no argumento. Que é? Não somos só nós que buscamos. O texto propõe que existe um desejo correspondente do lado divino. De ser conhecido. Assim, a citação de Jeremias é muito forte nesse ponto. É fortíssima. A verdadeira glória de alguém não está em ser o mais sábio, o mais forte ou o mais rico, mas sim em me compreender e me conhecer. É quase um convite, né? Um convite. E isso é projetado como um destino, com aquela profecia de Isaías de que um dia a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Essa reciprocidade é a espinha dorsal de tudo, então? Com certeza. E para dar peso a isso, o autor mostra o outro lado, o que acontece quando esse conhecimento se apaga. E não é um vácuo neutro, pelo que eu entendi. De jeito nenhum. Usando o profeta Oséias, o diagnóstico é duro. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento não é só ignorância. Não, ela está conectada diretamente a uma corrosão da sociedade, a fidelidade, o amor, a justiça, tudo isso murcha. O que transforma a pergunta como conhecer de uma curiosidade filosófica Para uma necessidade urgente de sobrevivência, quase. certo. Vamos tentar entender isso. Se o desejo é mútuo e a necessidade é tão grande, por que não é a coisa mais fácil do mundo? Onde está o problema? E é aqui que o autor introduz um conceito-chave, o mistério de Deus. O mysterium tremendum. Exato. Algo tão vasto e diferente que simplesmente escapa às nossas ferramentas normais de compreensão. E esse mistério não é algo vago, ele especifica, né? Sim, ele o divide em duas barreiras muito claras que, da nossa perspectiva, são intransponíveis. A primeira é um problema de escala. O abismo entre o finito e o infinito. Isso, nós somos criaturas limitadas. No tempo, no espaço, na nossa capacidade de entender. Deus, por definição, é ilimitado. Então, qualquer esforço nosso para investigar o infinito com ferramentas finitas. É desproporcional. É como um personagem de um desenho em duas dimensões tentando entender um mundo 3D do animador. Ele nem consegue conceber o que falta. A citação de Isaías é perfeita para isso. Assim como os céus são mais altos do que a terra. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Ok, essa barreira da capacidade, essa limitação de hardware, vamos dizer assim, faz sentido. Mas se diz que eram duas. Qual é a segunda? A segunda é apresentada como um problema ainda mais profundo. Não é uma barreira de capacidade, mas de condição. Uma barreira moral. Exatamente. De um lado, a santidade de Deus, do outro, a condição humana, que o texto descreve como pecaminosa. A ideia aqui é que o pecado não é só uma lista de erros. É um estado de alienação. Isso, que distorce a nossa percepção.
É como se a nossa condição moral criasse uma névoa densa que nos impede de ver as coisas como elas são. Então, se a primeira barreira é sobre a nossa mente ser pequena demais, Esta é sobre o nosso coração estar desalinhado. então a gente tem um impasse total. De um lado, uma limitação de escala que não podemos superar. Do outro, uma barreira de caráter que nos cega. É um beco sem saída se depender só da gente. A conclusão que o autor nos leva é que se a gente não consegue chegar lá, a iniciativa tem que vir do outro lado. Deus precisa dar o primeiro passo, E isso nos leva direto para a solução que ele propõe. a revelação. A própria palavra, ele explica, já dá a dica. Vem do grego apocalipsis. Que significa remover o véu, descobrir. A premissa toda, então, é que qualquer conhecimento verdadeiro de Deus não é uma conquista nossa, mas um presente. É Deus quem puxa a cortina. E esse é um ponto crucial. O autor faz questão de distinguir o uso teológico da palavra revelação do nosso uso do dia a dia. Quando a gente fala, tive uma revelação, no chuveiro. Exatamente. Não se trata de uma nova percepção humana, de uma mente genial que finalmente sacou tudo. Trata-se da automanifestação de Deus. O movimento é de lá para cá. Sempre. Não é a gente descobrindo, é Deus se revelando. E é aqui que a coisa fica realmente fascinante. O modelo que ele apresenta tem duas formas principais de revelação. A primeira é a revelação geral. Como o nome já diz, é o conhecimento que estaria disponível para todo mundo, em todo lugar. É a transmissão em canal aberto, digamos assim. E essa transmissão acontece em 3 palcos principais. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é a natureza. A ideia, baseada em passagens como o Salmo 19, é que os céus declaram a glória de Deus. Da ordem do universo até a complexidade de uma célula. A criação seria como uma assinatura. O segundo palco, segundo o texto, somos nós mesmos. A noção de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Carregamos um eco do divino em nós. Nossa capacidade de raciocinar, de criar e, principalmente, a nossa consciência moral. Exato. Aquele senso interno de certo e errado que o apóstolo Paulo chama de a lei gravada no coração. E o terceiro palco é a história. Esse é mais sutil. Sim. A perspectiva aqui é que o arco da história humana, com a ascensão e queda de impérios, revela um fundamento moral no universo, que a justiça, no fim, tende a prevalecer. Espere um pouco, isso levanta uma questão óbvia. Se essa revelação geral é tão onipresente, por que o mundo não está em harmonia? Porque essa verdade não é evidente para todos. E a natureza, um tsunami, uma doença, como isso revela um Criador bom? Exato. Essa é a tensão que o texto precisa abordar. E ele aborda. A análise não é ingênua. O problema, segundo essa perspectiva, não está na qualidade da revelação, mas na nossa recepção. Ah, o problema está no receptor. Exatamente. Baseando-se em Romanos 1, o autor descreve o que ele chama de um retrocesso trágico. O processo começa com a verdade, que a manifesta, sendo ativamente suprimida pela injustiça humana. Suprimida. Então não é que as pessoas não veem. É que elas escolhem não olhar. Nossa, isso muda tudo, transforma a questão de um problema intelectual para um problema moral. Totalmente. E essa supressão voluntária leva ao próximo passo, desonra e ingratidão. Embora as pessoas percebam um poder maior, elas não o honram. E o resultado final disso? É a futilidade no pensamento e um coração obscurecido. A mente se perde, o coração se torna insensível, e esse vácuo é preenchido pela idolatria. A troca do Criador pelas coisas criadas. Isso. E a conclusão que o autor tira disso é bem pesada. Ele usa a palavra indesculpáveis. A ignorância nesse modelo não é um infortúnio, mas o resultado de uma escolha. O que significa que a revelação geral, sozinha, acaba sendo insuficiente, não por uma falha no sinal, mas por uma falha no receptor, o que, por sua vez, prepara o terreno para a necessidade do segundo tipo de revelação, né? Exatamente. Se a transmissão em canal aberto está sendo distorcida, talvez seja necessária uma comunicação mais direta. E essa comunicação é a revelação especial. Se a geral é como a luz do sol, a especial é como um feixe de laser focado. Uma ação deliberada de Deus para cortar a névoa. E o autor atribui 5 características a essa revelação.
Primeiro, ela é particular. Direcionada a um povo específico, Israel, e depois a igreja. Isso, a ideia não é de exclusivismo, mas de estratégia. Escolher um grupo para ser um canal para o resto do mundo. Entendi. A segunda é que ela é progressiva. Sim, não é um download de informações de uma vez só. Ela se desenrola na história, como capítulos de um livro. A compreensão vai amadurecendo. O exemplo da lei do Antigo Testamento como um tutor. É muito bom. Uma preparação. Exato. Terceiro, o foco dela é salvador. Ela lida diretamente com aquela barreira moral que a gente mencionou. Ela revela a Deus como redentor. E a quarta? Ela é verbal. Diferente do testemunho às vezes ambíguo da natureza, aqui Deus fala. Usa palavras, promessas. É como se a imagem borrada ganhasse legendas claras. Perfeito. E a quinta característica é o clímax de tudo. Ela é pessoal. O foco final não é revelar fatos sobre Deus, mas revelar o próprio Deus. E o ponto máximo disso é a pessoa de Jesus Cristo, a palavra que se tornou carne. Onde a frase central é: quem me vê, vê o Pai. A revelação deixa de ser uma mensagem sobre Deus. Para ser a presença de Deus. E o texto também detalha os meios dessa transmissão. Começa com os profetas do Antigo Testamento. Que eram intérpretes divinos da história, né? Isso. Eles olhavam para os eventos e diziam: é isso que Deus está fazendo aqui. Eles davam o significado por trás dos fatos. Depois deles vem o que o autor chama de ápice, Jesus Cristo. A diferença de autoridade é gritante. Total. Os profetas diziam: assim diz o Senhor. Jesus diz: eu, porém, lhes digo. Ele não fala como um carteiro, ele fala como o autor da mensagem. Exatamente. E isso nos leva ao terceiro e último meio, os apóstolos. A tarefa deles nesse modelo era completar a revelação. As testemunhas que viram, ouviram e tocaram. E que interpretaram o significado de tudo isso, registrando de forma confiável para as próximas gerações. Certo. Então vamos só recapitular a jornada. A gente começa com um anseio universal por Deus. Esbarramos numa parede dupla, nossa finitude e nossa condição moral. Vimos a resposta vindo do lado divino, na forma de revelação. Primeiro, uma geral, que é acessível a todos. Isso, mas que a humanidade, segundo o autor, suprime e distorce. O que cria a necessidade de uma revelação especial, mais focada, progressiva. Verbal e, no fim, pessoal, culminando em Cristo e registrada pelos apóstolos. Mas mesmo com tudo isso, ainda falta uma peça final nesse quebra-cabeça. É verdade. A revelação precisa ser recebida. E é aqui que o autor introduz o conceito de fé. A fé como a antena que capta o sinal. Isso. Mas é mais que uma antena passiva. A fé na descrição dele é a resposta afirmativa do coração humano. É o ato de sintonizar o receptor e confiar na transmissão. E o que é fascinante é que, quando essa fé se conecta com a revelação especial, ela também reabre os nossos olhos para a revelação geral. Ela nos permite olhar para a natureza, a história, nós mesmos. E finalmente enxergar com clareza o que estava lá o tempo todo. A fé limpa a lente. Exatamente. E para fechar, o autor nos deixa com um pensamento bem provocador, numa pequena sessão sobre o que ele chama de revelação subordinada. Sim. A ideia de que a revelação para a comunidade de fé não é só um evento histórico congelado no passado. Isso. Ele é muito cuidadoso, né? Ele não diz que é para adicionar novas doutrinas. De forma alguma. A revelação normativa está completa, mas ele fala de uma iluminação contínua do Espírito Santo. Exato. Uma revelação contínua, não para adicionar o que foi revelado, mas para aprofundar e aplicar essa verdade às nossas vidas hoje. O que nos deixa com uma reflexão bem interessante. Pois é, se o conhecimento de Deus é uma jornada e a fé é a antena, o que significaria manter essa antena sintonizada não apenas com o que já foi dito no passado, mas com a forma como essa mesma verdade pode iluminar as complexidades do nosso presente, aqui e agora?